Gente, quando a gente fala em tratamento farmacológico da obesidade, ou seja, medicamentos para ajudar na perda de peso, o que que você pensa? O Ozempic, Saxenda, o Wegovy e o agora o Mounjaro, né, que é o tirzepatida. Pois é, realmente são medicamentos que têm uma eficácia muito boa, um perfil de tolerância e segurança muito interessante. Mas vamos lembrar que o principal limitante do uso dessas medicações é o quê? O custo. São medicamentos muito caros. Nem todos conseguem sustentar a manutenção do uso dessas medicações. Por isso eu acho interessante a gente lembrar que existem também algumas medicações que, embora não tenham essa potência toda, elas são baratas e que podem sim ajudar no tratamento da obesidade. Então, por isso eu vou lembrar para vocês de um medicamento que já foi muito demonizado, injustamente, tá? Que eu acho que vale a pena a gente relembrar, que é a sibutramina. Vou falar rapidinho sobre a sibutramina. A sibutramina é um medicamento que vai atuar aqui, ó, no sistema nervoso central, tá? Lá na fenda sináptica, onde os neurôniozinhos, né, se conversam. O que que a sibutramina vai fazer? Ela vai inibir a recaptação de serotonina, de noradrenalina e um pouquinho de dopamina. Isso faz com que a pessoa tenha o quê? Uma sensação de maior saciedade. A sibutramina é um medicamento sacietógeno. Não tem tanto poder de inibição da fome, mas aumenta muito a saciedade. Ou seja, você vai levar mais horas para ter fome novamente. A eficácia dela em estudos chega em torno aí de 10%, né? Não é tão potente, obviamente, quanto os medicamentos mais modernos. E aí tem uma questão que eu acho que vale a pena esclarecer para vocês, por que que ela foi demonizada e foi proibida e retirada do mercado em vários países. Bom, há uns anos atrás foi feito um estudo chamado SCOUT. Esse estudo ele avaliou a sibutramina em pessoas com alto risco cardiovascular, ou seja, pessoas que já tinham problemas no coração, hipertensão, diabetes, idosos. Essas pessoas, quando em uso da sibutramina, tiveram mais eventos cardiovasculares, ou seja, a sibutramina aumentou o risco de infarto nessas pessoas. Só que eram pessoas que já tinham previamente uma condição cardiovascular. Quando o resultado desse estudo saiu, foi um bafafá. Todo mundo tirou a sibutramina do mercado, foi proibido em vários países. No Brasil, ela ainda continua sendo comercializada, mas a gente tem que usar um talãozinho específico, que é o talão B2, para poder prescrever. Então, assim, a sibutramina é um medicamento que ela não pode ser usada, obviamente, isso já era sabido, não sei porquê, esse estudo, na verdade, foi um estudo que foi um tiro no pé, que mostrou o que já se era esperado, que é um medicamento que tem um efeito excitatório, né, pode dar ataque cardíaco, por exemplo, como efeito colateral, e jamais deveria ser usado em pessoas com alto risco cardiovascular. Ou seja, a sibutramina não deve ser prescrita para pessoas que têm um risco cardiovascular aumentado, hipertenso, diabético descompensado, hipertensão não controlada, pessoas acima de 65 anos. Mas existem estudos que mostram que ela é bem efetiva, né? Ela pode levar a perda de 10% do peso. Tem estudos, por exemplo, da sibutramina para compulsão alimentar, mostrando que melhora, diminui a frequência das compulsões. Estudos mostrando melhora de parâmetros metabólicos, como, por exemplo, diminuição de triglicerídeo, melhora de lipidograma, entende? Além disso, tem um estudo interessante chamado STORM, que mostrou que a sibutramina ela é efetiva na prevenção do reganho de peso em pessoas que já emagreceram. Então, veja, é um medicamento que tem o seu valor, ele tem o seu, né, cabe em algumas situações para pessoas, obviamente, que podem utilizar, mas que não tem sido prescrito porque as pessoas simplesmente demonizaram o medicamento por causa de um estudo que tinha uma população específica, né? E aí a gente deixa de oferecer uma medicação que pode ser interessante, por exemplo, uma pessoa que não tolera um análogo de GLP-1 de jeito nenhum, ou uma pessoa que não tem condições de manter aquele medicamento, fica parecendo que não tem opções para ser, né, para serem oferecidas. E essa sibutramina eu acho interessante também, porque ela pode ser usada em associação com outros fármacos, por exemplo, a associação de sibutramina com topiramato, com anistat, até com os próprios análogos de GLP-1, elas podem potencializar a perda de peso. Então, veja, antes de você fazer cara feia, torcer nariz para um medicamento antigo e barato, tá? Por causa de boataria, primeiro entenda o contexto e lembre-se que tratamento de obesidade, gente, não é só canetinha, tá? A gente tem que juntar estratégias e eu acho interessante falar assim sobre a questão do custo. A gente tem que pensar nisso quando vai tratar um paciente. Nem todo mundo tem condições de gastar 1.000, 2.000 reais por mês em medicamentos e a gente tem que poder ajudar essas pessoas. Então, se você tem dúvida sobre esse medicamento, me fala que eu respondo para você.